Essa é a parte 2 da minha história. Se inscreva no canal e vamos continuar, se ainda não escutou. A parte 1, procure aqui no canal. Como ele tinha chegado até ali? O que estava fazendo em minha rua? Não podia ser coincidência, e eu sabia disso. Ele me viu, e por um momento nossos olhares se cruzaram. O medo tomou conta de mim, e tudo o que eu queria era correr para dentro de casa e me esconder. Mas não fiz. Permaneci ali, parada, tentando reunir forças para não demonstrar que ele ainda tinha o poder de me abalar daquela forma. Ele não se aproximou imediatamente. Ficou apenas me observando como se estivesse esperando alguma reação minha. Eu, por um lado, não sabia se ficava onde estava ou se simplesmente virava as costas e seguia em frente, sem olhar para trás. Meu corpo estava paralisado. Com o tempo, percebi que ele ainda estava por ali, frequentando a rua, andando de um lado para o outro. Mas, ao contrário da primeira vez, eu já não podia me esconder. Ele estava mais próximo do que nunca. Essa proximidade me fez sentir algo que eu ainda não sabia bem como definir. Era como se um velho pesadelo tivesse ressurgido. A sensação de ser observada, de estar sendo vigiada, não desaparecia. Pelo contrário, ela crescia a cada dia. Quando ele não estava fisicamente perto, sua presença parecia assombrar meus pensamentos. Severino começou a aparecer com mais frequência. Eu o via de longe, em pontos estratégicos da cidade, perto de minha casa, na esquina do mercado, até mesmo na praça onde eu costumava caminhar. Ele não fazia movimentos bruscos, não tentava me abordar diretamente, mas sabia que sua presença estava ali, o tempo todo. E isso me deixou em alerta. Algo em mim sabia que ele estava preparando algo. O homem que eu tinha temido durante tantos anos não desaparecera de minha vida como eu imaginava. Ele havia simplesmente se tornado mais furtivo, mais silencioso, mais insidioso. Isso me trouxe de volta um medo profundo que eu tinha jurado que não sentiria mais. Eu sabia que aquilo não poderia continuar assim. Eu estava começando a sentir uma pressão crescente em meu peito. Uma sensação de que tudo o que eu havia feito para me afastar dele estava sendo desfeito. A paz que eu havia começado a reconstruir em minha vida agora parecia estar em risco. O que eu mais temia estava voltando. E a única coisa que eu sabia era que eu não podia deixar que ele tomasse de volta o que havia conquistado com tanto esforço. Eu passei a me perguntar se o divórcio realmente tinha sido suficiente para me afastar dele. Será que minha liberdade tinha sido real ou apenas temporária? Os pensamentos me consumiam. E cada vez que eu o via, meu medo se multiplicava. Eu sabia que precisava tomar uma atitude. Mas o que fazer? Como agir contra um homem que já conhecia tão bem minhas fraquezas, minhas inseguranças? Como conseguiria me proteger dele se ele estava agindo de forma tão silenciosa e sorrateira? O que antes parecia ser apenas uma presença inquietante, agora se transformava em algo mais ameaçador. Eu sabia que Severino não estava mais apenas observando de longe, mas se aproximando, de forma cada vez mais ameaçadora. O medo que eu havia tentado esquecer estava de volta, e com ele, a sensação de que nada do que eu fizera até ali tinha sido suficiente para me livrar de verdade. A sensação de estar sendo observada estava mais intensa, mas eu não sabia até onde ele iria para me atingir novamente. Foi numa tarde quente, quando o dia já estava começando a se despedir e as sombras se alongavam pelas ruas do bairro, que a perseguição começou de fato. Eu estava voltando de uma caminhada pelo bairro, um hábito que começava a me ajudar a recuperar minha autonomia, quando ouvi passos rápidos atrás de mim. Instintivamente virei-me, e lá estava ele, Severino, com um olhar que eu jamais poderia esquecer. Não era mais o homem que eu conhecia. Não era mais o marido. Era algo muito mais sombrio, mais perigoso. Ele veio em minha direção com um olhar de raiva pura, como se o mundo todo fosse contra ele e eu fosse a responsável. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ele avançou em minha direção,
falando palavras que não consegui compreender completamente, mas que soavam como ameaças pesadas. Eu congelei por um instante, meu corpo travado pela surpresa e pelo medo. Mas logo percebi que ele não estava apenas furioso. Ele estava enlouquecido. Ele estava decidido a fazer algo muito pior do que já havia feito antes. "Você não pode fugir de mim!" Ele gritou, sua voz carregada de ódio. "Não vai escapar!" Eu comecei a correr. Minhas pernas se moveram sem que eu pensasse, como se o instinto estivesse me empurrando para longe daquele pesadelo. Cada passo que eu dava parecia ser o último, e por mais que eu tentasse aumentar o ritmo, ele estava logo atrás de mim, mais rápido do que eu imaginava, com uma fúria cega que me deixou sem fôlego. A cada virada de esquina, a cada rua que eu tentava atravessar, Severino estava lá, seguindo-me a cada movimento. Eu sentia meu corpo ficando mais pesado, mas sabia que não podia parar, não podia deixá-lo me alcançar. Ele não estava sozinho. Em suas mãos, ele segurava um facão, um brilho frio na lâmina refletindo a luz do entardecer. Eu podia ouvir o som do metal cortando o ar, e isso me aterrorizava ainda mais. A sensação de que a morte poderia estar tão próxima me fez correr mais rápido, mais desesperada. Eu precisava chegar à casa dos meus pais. Precisava chegar a algum lugar onde pudesse me esconder, onde pudesse encontrar algum tipo de refúgio. A cada esquina, a cada rua, o medo aumentava. Ele estava mais perto. Eu podia ouvi-lo, cada vez mais perto, e sabia que se ele me alcançasse, não haveria mais chances. Ele não parecia estar pensando, não parecia estar agindo racionalmente. A raiva que ele carregava era como uma força cega, uma força que queria destruir tudo à sua frente. E nesse momento, eu era o alvo. Finalmente avistei a casa dos meus pais ao longe. O coração bateu mais rápido, e com a última reserva de energia que me restava, eu corri em direção a ela. Eu precisava chegar lá, precisava gritar por ajuda, precisava de um abrigo. Mas eu sabia que não teria tempo para alcançar a segurança se ele continuasse me perseguindo. Quando, por fim, entrei no portão da casa dos meus pais, eu vi minha mãe no jardim, e a visão dela me deu um alívio momentâneo. Mas não havia tempo para explicações, não havia tempo para respirar. Eu gritei por socorro, e ao virar, vi Severino já muito perto de mim, com o facão ainda em punho. O olhar dele estava insano, e eu sabia que não poderia mais escapar dele sozinha. Foi então que meu pai, que estava dentro da casa, ouviu os gritos, olhou pela janela e saiu correndo para nos encontrar. Ele não teve tempo de pensar. A proteção que ele sentia por mim o levou a agir sem hesitar. Eu via lá na expressão dele, mistura de terror e determinação, quando ele correu na direção de Severino. Ele estava pronto para me proteger, e isso era tudo o que importava naquele momento. A tensão era palpável. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Eu sabia que nada do que havia acontecido até então seria capaz de impedir o que estava prestes a acontecer. A violência que estava prestes a explodir seria um momento que definiria o fim de um ciclo de sofrimento e talvez o começo de uma nova luta pela minha sobrevivência. A cena que se desenrolava diante de mim era algo que eu jamais poderia ter imaginado. Eu havia corrido até a casa dos meus pais, com a esperança de encontrar segurança. Mas a verdade era que a perseguição estava se tornando cada vez mais real e mais ameaçadora. Severino não estava mais apenas um homem enfurecido e implacável. Ele era uma sombra da violência que me perseguia sem descanso. E eu sabia que, se não fosse agora, o que estava acontecendo poderia ser o fim de tudo. Seu olhar preenchido com uma fúria cegante, e a lâmina do facão brilhava com uma intenção que eu não podia ignorar. Minha mente não conseguia mais processar tudo o que estava acontecendo. A única coisa que eu conseguia entender era que, se ele me alcançasse, a dor que eu sentiria seria algo que eu não conseguiria mais suportar. Mas então, algo inesperado aconteceu. O som de passos apressados chegou aos meus ouvidos. Era meu pai.
Ele surgiu correndo com toda a força que ainda tinha, sem hesitar, sem pensar. Ele estava decidido a me proteger. E isso foi tudo o que eu precisava para sentir, pela primeira vez em muito tempo, que havia uma chance de sobrevivência. Ele me viu, mas mais importante, viu Severino, com a raiva estampada no rosto e o facão em mãos, pronto para me atacar. Ele sabia o que precisava fazer. Com o coração batendo mais forte do que nunca, meu pai gritou meu nome e avançou em direção a Severino, sem medo, com um instinto de proteção que nenhum homem poderia resistir. Ele não estava preocupado com o que poderia acontecer a ele. Ele só queria garantir que eu estivesse em segurança. Eu, naquele momento, me sentia a filha novamente, a criança que se refugiava nos braços do pai quando o medo era grande demais para enfrentar sozinha. Eu corri até a porta da casa, tentando ao máximo manter o controle, tentando não deixar o pânico tomar conta de mim. Mas eu sabia que o pior ainda estava por vir. O confronto que se desenrolava diante de mim era inevitável. E o medo que eu sentia não era mais só meu. Era o medo de todos nós. A violência de Severino não era mais algo que eu poderia controlar ou entender. Ele estava consumido por um ódio que parecia não ter fim. E meu pai estava ali para defendê-lo, custe o que custar. Eu fiquei ali, olhando de longe, o coração apertado, esperando pelo que viria a seguir. Não sabia se o medo me deixaria viva ou se ele tomaria tudo de mim. Eu apenas sabia que naquele momento meu pai estava me dando uma chance, e eu não iria deixar isso escapar. Eu só podia esperar que a coragem dele fosse suficiente para impedir a tragédia que eu temia. O tempo parecia ter parado, e o pânico que eu sentia se misturava com uma sensação de impotência. Eu observava de longe, com o coração batendo mais rápido a cada segundo, o que acontecia entre Severino e meu pai. Ele estava ali, diante de nós, mais furioso do que nunca, e eu sabia que não havia mais como escapar daquele pesadelo. O facão que Severino empunhava brilhava sob a luz do entardecer, e o ódio nos olhos dele era algo indescritível. Eu sentia a minha garganta apertada, como se o ar tivesse se esgotado, e eu estivesse apenas esperando pelo que viria. Severino avançou com passos pesados e, com um grito de raiva, tentou dar uma facada em meu pai. O movimento foi rápido, mas meu pai, mais ágil do que se poderia imaginar, conseguiu desviar. O golpe de Severino passou rente ao seu corpo, e ele mal teve tempo de reagir. O facão cortou o ar e fez um ruído sibilante enquanto passava de raspão. Mas o que ninguém poderia esperar era o que aconteceria a seguir. A raiva de Severino não tinha limites. Ele, bêbado e tomado pela violência, tropeçou no próprio corpo, perdeu o equilíbrio e caiu pesadamente no chão, como um homem desgovernado, sem qualquer controle sobre seus próprios movimentos. O som do impacto foi surdo, mas foi o suficiente para que meu pai tivesse uma chance. Ele não hesitou nem por um segundo. A coragem que ele carregava dentro de si era mais forte que qualquer medo, mais forte do que a violência que estava sendo travada diante dele. Ele se agachou rapidamente, agarrou o facão que Severino ainda segurava e, com um movimento preciso, o virou contra ele. Meu pai, com a força de uma vida inteira dedicada à proteção da família, usou o facão contra Severino. Foi um único golpe, rápido e certeiro. O facão cortou as costas de Severino e ele deu um grito desesperado de dor. O som daquele grito foi tão penetrante, tão carregado de raiva e sofrimento, que ecoou por toda a casa. Eu não sabia o que fazer. Meu corpo estava congelado. A cena diante de mim era um turbilhão de emoções e sensações que eu não conseguia processar. O impacto do golpe foi tão forte que Severino caiu para o lado, com o sangue se espalhando pelo chão, enquanto ele se arrastava, tentando encontrar algum tipo de força para continuar. Eu não sabia se ele estava consciente ou se já havia perdido a capacidade de reagir. O medo era grande, mas algo dentro de mim dizia que o pior já havia acontecido. O que eu não sabia, no entanto, era que aquilo não era o fim, e que o choque de tudo aquilo
ainda tomaria conta de mim de uma forma que eu não poderia prever. Meu pai, com a respiração ofegante e a mão ainda firme no facão, ficou ali, de pé, olhando para Severino no chão. O silêncio que se seguiu foi quase pior do que a luta em si. O sangue de Severino manchava o solo, e a intensidade da situação estava além de qualquer explicação. Eu mal conseguia me mover. A imagem de meu pai, com o rosto marcado pela tensão, segurando aquele facão, era algo que ficaria gravado na minha mente para sempre. Ele me olhou então, com os olhos exaustos, e a única coisa que consegui dizer foi: "Pai." Ele não respondeu de imediato, apenas olhou para mim, talvez tentando entender o peso do que havia acontecido. Ele sabia que, ao agir daquele jeito, ele havia enfrentado o fim de um ciclo de dor e sofrimento. Ele havia tomado uma atitude impensável, mas para ele não havia outra escolha. Severino, naquele momento, já não representava mais uma ameaça direta. Ele estava caído no chão, com o sangue escorrendo, enquanto os vizinhos começaram a se aproximar, assustados, para ver o que havia acontecido. O caos parecia não ter fim, e eu mal conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Quando Severino caiu no chão após o golpe de meu pai, o sangue de Severino se espalhava lentamente, mas algo dentro de mim dizia que aquele não era mais o homem que eu conhecia. Era a encarnação da violência, da raiva incontrolável, que finalmente havia encontrado seu limite. Eu estava ali, parada, atônita com tudo o que acontecia, enquanto meu pai, firme e decidido, ainda não conseguia desviar os olhos de Severino, caído diante dele. O som dos vizinhos correndo em direção à nossa casa, alarmados pelo grito de Severino, ecoou pela rua. Eles haviam ouvido os sons de luta, o barulho da queda, e logo perceberam que algo grave havia acontecido. Quando eles chegaram, estavam todos agitados, assustados, mas ao ver o estado de Severino no chão, a tensão tomou conta de todos. O ar estava pesado, carregado de uma mistura de choque e incerteza. Eles viram o que tinha acontecido, mas ninguém sabia como reagir. Uma das vizinhas, Dona Rosa, foi a primeira a gritar por ajuda. Ela se agachou ao lado de Severino, tentando entender o que acontecera. Ele estava inconsciente, mas ainda respirava. Ela olhou para o rosto de meu pai, que estava parado, observando tudo com um olhar que parecia vazio, como se as emoções não conseguissem mais se encaixar dentro dele. Ela então se virou rapidamente e correu até a rua, gritando por socorro. Logo, outros vizinhos começaram a se juntar, e em pouco tempo, uma ambulância foi chamada. Aquela cena que havia começado como uma batalha desesperada, agora parecia ter se transformado em um pesadelo coletivo. Ninguém sabia o que fazer. A situação estava fora de controle, e todos ali estavam tentando processar o que acabara de acontecer. Severino, o homem que havia sido o centro de nossa dor e medo por tanto tempo, agora estava à mercê do destino que ele mesmo escolheu ao ceder à bebida e à violência. Enquanto isso, eu me aproximava de meu pai. Ele ainda não havia falado nada, mas seu olhar dizia tudo. A decisão que ele tomou, aquele golpe que havia dado em Severino, era o reflexo da necessidade de proteger a família a qualquer custo. Meu pai não era um homem de violência, mas naquele momento, ele não teve escolha. E eu sabia que ele se sentia dividido, não apenas por ter agido da maneira que agiu, mas também pelo peso que isso traria para todos nós. Os vizinhos finalmente conseguiram chamar a ambulância. Quando os paramédicos chegaram, começaram a fazer o que podiam para estabilizar Severino. Ele ainda estava respirando, mas a gravidade da situação era óbvia. O facão que meu pai havia usado, agora afastado de Severino, ainda estava em mãos de um dos vizinhos, e a cena da luta estava sendo analisada por todos, mas sem ninguém realmente saber como lidar com a violência que havia se desenrolado ali. Eles não faziam perguntas diretas, mas a incredulidade estava estampada no rosto de todos. Eu olhei para meu pai, tentando entender o que ele estava sentindo, mas ele estava distante.
em um lugar onde suas emoções não podiam ser expressas. Ele havia agido de uma maneira que nenhum pai gostaria de agir. Mas naquele momento, ele não era mais o homem que sempre foi. Ele era apenas um homem que fez o que teve que fazer para garantir que sua filha não fosse mais vítima de um pesadelo diário. Enquanto os paramédicos começavam a cuidar de Severino, meu pai olhou para mim e, pela primeira vez desde o início da luta, ele falou com uma voz rouca e cansada. Eu não queria que fosse assim, filha. Mas eu não podia deixar ele te machucar mais. Eu apenas o olhei, sem saber o que responder. Eu sabia que ele estava com o coração partido, que aquilo tudo havia sido mais difícil para ele do que qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. Mas a verdade era que ele me protegia. E por mais que aquele momento fosse difícil para todos, ele tinha feito o que qualquer pai faria por sua filha. A ambulância levou Severino embora, e o bairro começou a voltar ao normal. Mas o eco daquela noite ainda pairava no ar. Meu pai e eu estávamos ali, sozinhos agora. Mas uma sensação estranha de alívio começava a se espalhar por mim. O pior, finalmente, estava atrás de nós. Severino não representava mais a ameaça que ele fora por tantos anos. Eu sabia que o caminho para a recuperação seria longo, mas naquele momento eu estava em paz, pela primeira vez em muito tempo. Os dias que se seguiram foram cheios de tensão, mas também de uma estranha calma. A casa, que até então era um lugar marcado pela violência e pelo medo, parecia, agora, respirar de uma maneira diferente. Aquele cenário de conflito já estava atrás de nós, mas a dor das lembranças ainda pairava no ar, especialmente em relação ao que aconteceu com Severino. Ele havia sido levado pela ambulância, e sua situação era grave, mas ninguém sabia exatamente o que aconteceria com ele dali para frente. O peso daquilo tudo ainda nos acompanhava, mas uma sensação de alívio também estava se formando dentro de mim. Por mais que eu me sentisse culpada por tudo o que aconteceu, algo em mim sabia que não havia outra escolha. Ele era uma ameaça, e aquilo já não podia mais continuar. Os dias se passaram, e a recuperação de Severino se arrastava de uma maneira lenta e dolorosa. Eu não sabia exatamente o que ele estava sentindo, ou até onde aquela recuperação o levaria. Mas uma coisa eu sabia: ele estava distante de nossa vida. E a dor que ele causou, de alguma forma, começava a ser diluída pela distância entre nós. A cada dia que passava, eu sentia menos a presença dele, e a vida parecia voltar ao seu ritmo. Meu pai, que também passava por suas próprias lutas internas, estava mais tranquilo, mas com a preocupação estampada no rosto. Ele sabia que o que havia acontecido não era algo que poderia ser esquecido facilmente. Havia sido uma decisão extrema. Um ato de defesa que, por mais que fosse necessário, traria consigo um peso que ele teria que carregar pelo resto de sua vida. A violência, por mais que tenha sido necessária para proteger sua filha, jamais seria algo que ele poderia simplesmente apagar da memória. Mas a cada dia que passava, ele parecia encontrar mais força, e eu via nele uma mudança. Meu pai, o homem que sempre foi firme, agora carregava a fragilidade do ser humano que se viu forçado a fazer algo impensável. A notícia de que Severino se recuperava, mas ainda estava em estado grave, chegou aos nossos ouvidos algumas semanas depois. Ele não havia morrido, mas estava em recuperação no hospital, longe de nossa casa, longe da nossa vida. Quando soubemos disso, algo mudou. Eu sabia que por mais que ele estivesse se recuperando, ele nunca mais seria a mesma pessoa. Severino, aquele homem que um dia foi meu marido, já não existia mais para mim. Ele havia se transformado, não apenas fisicamente, mas também emocionalmente. Ele estava em um processo de recuperação, mas a verdade era que a vida dele, do jeito que era antes, havia se perdido. Uma tarde, meu pai e eu recebemos a visita de um oficial de justiça, que veio nos informar que Severino havia decidido, finalmente, deixar a cidade. Ele queria recomeçar sua vida em outro lugar, longe de tudo o que aconteceu. Ele se despediu de nossa casa, sem dizer uma palavra, sem olhar para trás.
Eu não sabia o que pensar, mas naquele momento senti uma sensação de alívio profundo. A presença de Severino, por mais que ele estivesse fisicamente distante, sempre pairava sobre nós. Agora, com a decisão dele de ir embora, parecia que ele finalmente estava nos deixando em paz. O oficial de justiça nos informou que Severino tomaria a decisão de recomeçar em outra cidade, e ele estava disposto a não mais nos incomodar. O choque de tudo o que aconteceu ainda estava lá, mas a despedida de Severino significava, de certa forma, a libertação de um capítulo de nossa vida. Eu sabia que meu pai sentia um misto de emoções. Ele havia tomado uma decisão difícil, mas era uma decisão que, no fim, havia nos livrado de um homem que não tinha mais controle sobre sua própria vida. Enquanto o oficial de justiça falava, meu pai ficou em silêncio, sem expressar qualquer emoção visível. A dor, a tensão e a sensação de ter enfrentado uma luta interna pela sobrevivência estavam em seus olhos, mas ele não queria mostrar isso. A única coisa que ele me disse depois de uma pausa longa e pensativa foi: "Agora, filha, podemos tentar viver em paz. O que ele fez não pode ser esquecido, mas já não podemos mais carregar o peso de suas escolhas." Eu olhei para ele e, pela primeira vez em muito tempo, vi um homem que estava tentando se libertar do peso de um fardo que, de certa forma, também havia se tornado o meu. A recuperação de Severino, a decisão dele de ir embora, de deixar nossa casa para trás, parecia ser a última página de um livro que, em muitos momentos, parecia interminável. Mas com a partida de Severino, eu sentia que finalmente havia chegado o fim. Eu sabia que a cicatriz daquela história sempre ficaria em minha alma, mas também sabia que, ao dar esse passo de despedida, o caminho à frente seria finalmente meu. Era hora de reconstruir, de dar o próximo passo em minha vida. O homem que me causou tanto sofrimento agora estava a caminho de um novo destino, e eu, assim como meu pai, poderia começar a viver sem o medo que ele representava. Após a partida de Severino, uma sensação de paz tomou conta de nossa casa. Mas, ao mesmo tempo, havia algo que não podia ser ignorado. A sensação de que, finalmente, a tempestade havia passado, mas o eco dos ventos fortes ainda reverberava em nossas vidas. As cicatrizes não eram apenas físicas. Elas estavam bem mais profundas, na alma, em nossos corações. A vida que antes era regida pelo medo, pela tensão e pela incerteza, agora parecia estar em processo de reconstrução. A casa, que sempre foi um campo de batalha, parecia agora ter se transformado em um lar, mas as paredes ainda guardavam as memórias dos gritos e dos golpes. Eu olhava para meu pai com mais compreensão. Ele era o homem que sempre havia me protegido, mas ele também era o homem que havia feito o impossível para me salvar daquela situação. Agora, enquanto ele e eu tentávamos juntar os pedaços de uma vida que, por tanto tempo, fora destruída, havia um peso de gratidão que eu não sabia como expressar. Não precisávamos de palavras para entender o que significava aquela nova etapa. Era como se ambos estivéssemos lutando para entender o que significava viver, sem o medo constante de Severino, sem o pavor do que ele faria, sem o terror de que ele voltasse e trouxesse de volta todo o inferno que ele havia deixado para trás. Nos primeiros dias após a saída de Severino, eu me vi em um estado de choque misturado com alívio. Era como se a liberdade fosse algo novo, algo que nunca havia sido realmente vivido. A liberdade de não ter que olhar por sobre o ombro a cada minuto. A liberdade de não ter que me preocupar se ele apareceria bêbado, com raiva, pronto para nos fazer sofrer mais uma vez. Eu sentia um alívio profundo, mas também um medo estranho. O medo de que, por tanto tempo, eu tivesse me acostumado a viver assim. O medo de que a minha própria identidade tivesse sido moldada por um contexto de dor e sofrimento e que eu não soubesse quem eu seria sem ele. A verdade era que, durante muito tempo, ele foi a minha realidade. E agora, sem ele, tudo parecia ser uma nova descoberta. Meu pai, por sua vez,
também estava lidando com sua própria reconstrução. Ele já não falava muito, mas suas ações diziam mais do que suas palavras. Ele estava tentando retomar a rotina, retomando o controle daquilo que, por tanto tempo, fora perdido. E embora as marcas da luta ainda estivessem visíveis em nossos corações, havia algo novo em nosso relacionamento. Uma conexão mais profunda, uma compreensão mútua de que, juntos, éramos mais fortes. O que antes era uma relação marcada pelo medo e pela proteção, agora era uma relação de cura, de reconstrução, de busca por um futuro melhor. Eu comecei a retomar minhas atividades diárias, tentar colocar a vida de volta nos trilhos. A sensação de liberdade era ao mesmo tempo assustadora e libertadora. Não sabia exatamente por onde começar, mas sabia que a primeira coisa que precisava fazer era me reconectar comigo mesma. Durante tanto tempo, eu havia me perdido em meio ao medo, ao sofrimento e ao desespero. Eu não sabia mais quem eu era sem aquela constante pressão de viver à sombra de Severino. Mas agora, sem ele, eu precisava descobrir isso. Passei a visitar minhas amigas, aquelas que, durante todos aqueles anos, haviam tentado me apoiar, mas que eu nunca tive coragem de procurar. Elas estavam felizes por me ver de volta, mas também sabiam que eu estava em um processo de transformação. Quando comecei a falar sobre o que tinha acontecido, sobre como minha vida havia sido marcada pela violência e pela dor, elas me olhavam com olhos de compaixão, mas também de força. Elas sabiam que eu ainda tinha muito para curar, muito para lidar. Mas também sabiam que, pela primeira vez, eu estava realmente pronta para seguir em frente. Meu pai, embora ainda estivesse lutando com suas próprias memórias do que aconteceu, também começou a se abrir mais. Ele passou a falar sobre os momentos de sua própria infância, sobre como ele fora criado, sobre como ele tentava me proteger de tudo aquilo, mesmo que, no fundo, soubesse que ele não poderia proteger-me de tudo. O tempo, com sua capacidade de cura, nos aproximava mais. Eu via um homem que, embora forte e imponente, também tinha suas próprias fragilidades e medos. Ele não era invencível. E isso fazia com que eu o visse com mais respeito, mais compreensão. Eu me lembrei de quando, ainda jovem, sonhava com o futuro. Eu sonhava com uma vida cheia de possibilidades, sem medos, sem as sombras de uma casa marcada pela violência. Agora, enquanto olhava para o futuro, sabia que ainda havia um longo caminho pela frente. As cicatrizes eram profundas, mas eu estava disposta a começar de novo. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas sabia que estava pronta para enfrentar o que viesse, sem a sombra de Severino pairando sobre minha vida. A liberdade não era um destino, mas um processo. E embora eu soubesse que o caminho seria longo, também sabia que ele estava ao meu alcance. Eu estava finalmente livre para viver minha vida da maneira que eu quisesse. E, pela primeira vez, eu acreditava que poderia ser feliz, sem os grilhões do medo e da dor que me haviam aprisionado por tantos anos. Os dias começaram a se esticar como o calor do verão, e enquanto o sol se punha no horizonte, eu me vi sentada à beira da janela, olhando para o mundo lá fora. A casa estava silenciosa, como se ainda estivesse tentando processar tudo o que acontecera. O peso do passado ainda era uma presença constante, mas agora, ao invés de sufocar, ele estava se transformando em algo mais manejável. Não era fácil, mas havia uma quietude, uma sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, eu podia respirar sem medo. Meus pensamentos sempre me levavam de volta ao início, ao primeiro dia em que encontrei Severino. Como ele parecia ser a resposta para todos os meus sonhos. Como ele parecia, à primeira vista, tão perfeito, tão cheio de promessas. Eu o amava, ou achava que amava. Mas o que eu realmente amava, o que eu via nele que me fez acreditar que aquele homem seria capaz de me dar a vida que eu queria, a vida que sempre sonhei. O tempo e a dor revelaram verdades que eu nunca quis encarar. Ele não era o homem que eu pensava. Ele era um homem que tinha seus próprios monstros
E foi através deles que ele me destruiu aos poucos, sem nem mesmo perceber. Quando olho para o que vivemos, vejo as marcas da violência não só nas minhas costas, mas também no meu coração. O medo que vivia comigo o tempo inteiro, a sensação de estar sempre à beira do abismo, sempre com um olho atrás, esperando que o pior acontecesse. E o mais doloroso, como o amor se transformou em uma prisão. O amor de Severino, com todas as promessas vazias, foi o que me manteve em cativeiro por tanto tempo. Como pude não ver o que estava bem diante de mim? Como pude me enganar, esperando que ele mudasse, que as coisas se consertassem, quando a verdade estava bem ali, na minha cara, em cada agressão, em cada noite de gritos, de promessas quebradas? Era difícil não sentir vergonha. Vergonha de ter aceitado tantas vezes suas desculpas. Vergonha de ter acreditado nas palavras vazias de um homem que não era capaz de amor, de respeito. Como pude ser tão cega? Mas então, algo dentro de mim me dizia que, na época, eu não sabia o que era possível. Não sabia que merecia algo melhor. Não sabia que merecia ser livre, que merecia ser feliz. Eu fui uma prisioneira não só dele, mas também da minha própria falta de autoestima. Isso não era culpa minha, mas, na época, eu não sabia disso. O que eu sabia era que estava com medo, sempre com medo. E em algum ponto, o medo se tornou a minha única companhia. Mas, ao mesmo tempo, havia algo mais. Algo que, no fundo, sempre me manteve viva. Não eram as palavras de Severino, nem as promessas de que ele mudaria. Era o amor verdadeiro e incondicional dos meus pais. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando eu pensava que não haveria mais saída, quando o desespero parecia engolir a minha esperança, meu pai estava lá. Sempre foi meu pai quem me trouxe de volta para a realidade, quem me fez lembrar do meu valor. Ele, com sua presença calma e forte, nunca me abandonou. Mesmo quando tudo ao redor estava desmoronando. Eu sabia que não importa o que acontecesse, eu sempre teria o apoio dele. Agora, olhando para o passado, vejo as lições que ele me deu. A primeira delas, nunca aceitar menos do que eu mereço. A segunda, jamais deixar o medo me dominar a ponto de me aprisionar. E a última, talvez a mais importante, a coragem de seguir em frente. Não importa o quanto o caminho pareça difícil. Porque a vida, a verdadeira vida, está do outro lado do medo. Eu aprendi que é preciso se libertar para realmente viver. Severino, com todas as suas mentiras, promessas e mentiras novamente, não era mais uma ameaça. Ele era uma memória, uma sombra que, embora ainda estivesse ali, já não tinha o poder de me controlar. O que ele me fez passar jamais seria esquecido, mas, ao mesmo tempo, não me definia mais. Ele foi uma parte do meu passado, mas agora eu estava no controle do meu futuro. Eu sabia que o caminho à frente seria longo, mas, ao menos, seria meu. Eu teria o poder de decidir para onde ir, o que fazer, quem ser. E isso era a coisa mais preciosa que eu poderia ter. A liberdade de viver por mim mesma. O tempo, no entanto, não apagava as cicatrizes. Elas ficariam comigo para sempre. Mas, ao olhar para elas, não via mais marcas de dor, mas marcas de superação. Cada uma delas contava a minha história. A história de uma mulher que passou pelo inferno e sobreviveu. A história de uma mulher que, apesar de tudo, ainda acreditava que havia algo bom esperando por ela. Algo que ela poderia conquistar com suas próprias mãos. E isso, minha gente, é a verdadeira liberdade. A liberdade de ser quem somos, sem medo, sem vergonha, sem olhar para trás. Eu nunca imaginei que minha vida fosse seguir assim. Depois de tudo o que passei, de toda aquela dor, eu esperava encontrar um novo começo. Talvez até me mudar para um lugar distante. Começar do zero, como muitos fazem quando se sentem livres de um passado sombrio. Mas a verdade é que, mesmo depois de tudo, eu não consegui sair da casa dos meus pais. Eles, que sempre foram meu alicerce,
ainda precisavam de mim. E, para ser sincera, eu também precisava deles, mais do que gostaria de admitir. Os anos passaram e a vida seguiu seu curso. Meu pai, com sua força silenciosa, ainda era o homem que me inspirava a lutar, a ser forte, mesmo quando as coisas pareciam difíceis. Minha mãe, com seu carinho e sabedoria, me dava conselhos que, embora simples, sempre me ajudaram a enxergar a vida de uma forma mais serena. Eu tinha meus próprios planos, mas não podia deixar de sentir que, de alguma forma, minha missão ali, na casa dos meus pais, ainda não havia terminado. Eles estavam envelhecendo. Eu via as pequenas mudanças, os cabelos mais brancos, os passos mais lentos, a saúde mais frágil. Às vezes me pegava olhando para eles com o coração apertado, pensando em como o tempo é implacável. A vida que nós conhecemos parece se transformar diante dos nossos olhos, sem que possamos fazer muito a respeito. E, com o tempo, eu fui percebendo que talvez o que eu realmente precisava não era de uma nova vida distante, mas de estar ali, ao lado deles, enquanto ainda podiam contar comigo. Cuidar deles se tornou o meu propósito, o meu novo caminho. Eu era agora o pilar, a base da nossa casa. Era eu quem preparava os alimentos, cuidava da limpeza, fazia as compras e, acima de tudo, eu estava lá para garantir que eles estivessem bem, que estivessem seguros, que nunca sentissem que estavam sozinhos. Se antes eu havia sido a filha que precisava de proteção, agora eu era a filha que oferecia proteção, o que me trazia um certo conforto. Às vezes me pego pensando sobre tudo o que aconteceu. A vida que tive com Severino, os medos, as lutas. Mas eu sei com toda a certeza que o que aconteceu no passado não define o que sou agora. O que define quem eu sou é o que faço a partir deste momento. E neste momento, a minha prioridade é a minha família. Os pais que me amaram tanto, que me acolheram quando o mundo parecia desabar, mereciam o meu cuidado, a minha gratidão. E assim, eu fiquei. Não saí de casa nem busquei um novo rumo, porque percebi que, para mim, a maior lição que eu poderia aprender era justamente a de estar presente, de ser o apoio que eles foram para mim. Cuidar deles, agora que a idade avançava, foi o meu gesto de amor. E, no fundo, eu sabia que não havia lugar melhor para eu estar. Não me importava com o que os outros pensassem ou com as expectativas da sociedade. Eu estava em paz com a escolha que fiz. O tempo foi passando, e a idade os foi consumindo mais rápido do que eu queria. Vez ou outra, me pego com a mão no rosto, chorando silenciosamente, pensando na inevitabilidade da vida, mas também me sentindo grata por poder estar ali com eles, por poder dizer, de uma forma que só a experiência pode ensinar, que havia algo mais profundo e poderoso do que qualquer liberdade que eu pudesse buscar fora dali. O amor que eu tinha pelos meus pais era maior do que qualquer sonho que eu pudesse ter. Eles eram meu mundo. Meu pai, com seu olhar cansado e sorriso ainda forte, partiu primeiro. Era como se o peso dos anos finalmente o tivesse levado, e eu sabia que ele se sentia em paz por ver a filha forte e tranquila, cuidando de tudo. Minha mãe, delicada e amorosa como sempre, seguiu logo atrás, e o vazio que ficou no coração foi imenso. Mas, mesmo com a dor da perda, eu sabia que os meus pais estavam agora em paz. Eu os havia cuidado até o fim, e isso me dava um consolo que palavras não poderiam expressar. Agora a casa estava vazia, e o silêncio que havia antes me envolvia de uma maneira diferente. Mas eu não sentia tristeza, e sim um profundo respeito e gratidão pela vida que eles me deram. Eu sabia que, embora eles não estivessem mais fisicamente ao meu lado, eles sempre viveriam dentro de mim, nos ensinamentos, nos gestos, no amor que compartilhamos. E, por mais que eu ainda estivesse sozinha, eu me sentia mais forte, mais completa. Porque, na verdade, eu nunca estive sozinha. Eu levei comigo tudo o que meus pais me deram. E assim,
O futuro seguiu seu curso. Eu continuei a viver a minha vida, agora com um novo propósito. Não mais como a mulher que fugia do passado, mas como a mulher que encontrou força no amor que deu e recebeu. O futuro era algo que, com o tempo, eu aprendi a construir com os próprios passos, sem pressa, sem medo, apenas vivendo e sendo grata pela chance de recomeçar, por finalmente entender que o recomeço está na simplicidade do amor e da presença daqueles que realmente importam. Desde aquele dia, nunca mais vi Severino. Ele desapareceu da minha vida como uma sombra que some com o nascer do sol. E eu nunca procurei saber o que foi feito dele. Não me importava. Não queria notícias. Não queria rastros. Não queria nada que me fizesse lembrar do passado que tanto lutei para deixar para trás. Para mim, ele já não existia. O que realmente importava era a paz que, finalmente, eu sentia no meu coração. Viver ao lado dos meus pais até o último dia de vida deles foi o maior presente que a vida me deu. Eu estive ali, cuidando, amando, retribuindo tudo o que fizeram por mim. Vi a velhice chegar para eles, vi os cabelos embranquecerem, os corpos ficarem mais frágeis, mas também vi, em cada momento, o amor que nos unia. Nunca me arrependi da escolha que fiz. Poderia ter seguido outro caminho, talvez buscado um novo amor, uma nova vida, em outro lugar. Mas, para mim, nada seria mais valioso do que estar ao lado das pessoas que me deram tudo. Muita gente me perguntava por quê eu nunca tentei conhecer outro homem. A resposta era simples: eu não queria. O que vivi com Severino me marcou de uma forma que ninguém poderia entender. Não era apenas medo de sofrer de novo. Era como se aquela parte da minha vida tivesse se fechado para sempre. Eu já tinha sentido na pele o que era entregar meu coração para alguém e ver isso se transformar em dor. E eu não queria correr esse risco outra vez. Eu aprendi a ser feliz comigo mesma. Aprendi que o amor nem sempre precisa vir de um relacionamento. Ele pode estar nos pequenos gestos, no cuidado com aqueles que amamos, na liberdade de viver sem medo, sem correntes. Foi isso que encontrei ao lado dos meus pais, e isso me bastava. Hoje, quando olho para trás, não sinto tristeza. Sinto gratidão. Gratidão por ter tido forças para sair de um casamento que me destruía. Gratidão por ter podido cuidar dos meus pais até o fim. Gratidão por ter encontrado a paz que, por tantos anos, parecia impossível. E, acima de tudo, gratidão por ter aprendido que a vida não precisa seguir o caminho que os outros esperam. Ela precisa seguir o caminho que faz sentido para o nosso coração. E o meu, enfim, está em paz. E assim terminamos mais um capítulo dessa história. Me conta aqui nos comentários o que você achou e se já passou por algo parecido. Vou adorar saber! E claro, não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem e, se ainda não for inscrito, se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos. Isso me ajuda demais a continuar trazendo histórias para vocês. A gente se vê no próximo vídeo.